Tem um mecanismo silencioso que está sabotando a sua saúde, seu dinheiro e seus relacionamentos. E talvez você nem tenha percebido. Hoje eu vou te mostrar como ele funciona e principalmente como quebrar esse ciclo antes que ele te quebre. Se você vive com a sensação de estar sempre correndo atrás, então para você vale muito a pena continuar assistindo. Você estava no meio de algo importante, digitando, produzindo, concentrado, aquele texto que precisava sair, aquele projeto que não podia parar. Aí apareceu aquela janelinha no canto da tela assim, ó, a bateria está acabando. Você olhou e pensou, ainda dá tempo, e continuou, até que o computador desligou e você perdeu tudo. Ou então você chega em casa depois de um dia longo, abre a porta, liga a luz e nada. A energia foi cortada. Ou abre o notebook para mandar um e-mail importante e percebe que a internet foi suspensa. Por que essas coisas acontecem? Na maioria das vezes não é azar. E talvez você esteja vivendo uma versão maior disso agora. Não com o notebook, com a sua vida. Talvez você olhe para a sua saúde e perceba que foi deixando para depois e agora o corpo está travando. Talvez você olhe para o seu relacionamento e perceba que foi empurrando as conversas importantes e agora existe uma distância que não estava lá antes. Talvez você olhe para suas finanças, para sua carreira, para suas habilidades e perceba que estava tão ocupado apagando incêndio que nunca teve tempo de construir nada de verdade. Se isso faz sentido para você, esse vídeo é exatamente sobre isso. Porque o que eu quero te mostrar hoje é o mecanismo por trás disso tudo. E mais do que isso, eu quero te mostrar como sair desse ciclo. Pensa comigo numa coisa simples. Quantas vezes você deixou para depois algo que era importante e aquilo acabou se tornando uma urgência? Quando era apenas importante, não doía, não gerava pressão, não tirava o sono. Mas quando virou urgente, tudo mudou. Apareceu ansiedade, apareceu o estresse, apareceu aquela sensação ruim de estar sempre correndo atrás. E aqui está o mecanismo que poucos percebem. Urgências, na maioria das vezes, são importâncias negligenciadas. Aquilo que poderia ter sido resolvido com calma, com planejamento, com tempo, acaba sendo resolvido sob pressão, com coração acelerado, com margem de erro muito maior. Quem vive reagindo às urgências está sempre atrasado. Quem investe tempo no que é importante constrói prevenção. E prevenção é o que separa quem vive no caos de quem constrói consistência. Deixa eu te dar um exemplo que todo mundo entende. Cuidar da saúde. Hoje, para muita gente, isso não é urgente. Não tem uma dor forte na coluna, não tem um diagnóstico grave, não tem nada que force a agir agora. E justamente por isso fica para depois. É importante, mas não é urgente. Então espera, até o dia que vira urgente. Tem uma parábola simples que eu não consigo tirar da cabeça. Um homem percebe uma pequena goteira no telhado. Como o dia está ensolarado, ele pensa, não precisa consertar agora. Meses depois vem uma chuva forte. A goteira vira infiltração. A infiltração vira mofo. O mofo estraga o teto. O que seria um conserto simples virou uma reforma. Esse é o mecanismo. O importante ignorado sempre volta, mas volta maior, mais caro e mais doloroso. Stephen Covey fez uma pergunta que ficou na minha cabeça quando eu li pela primeira vez. Quem nunca esteve tão ocupado dirigindo que não teve tempo de parar para abastecer o carro? Você já passou por isso? Eu já. Você olha para o painel, a luz da reserva acendeu. E aí você pensa, dá tempo. Vou chegar lá primeiro, depois eu abasteço. Aí você se vê na estrada, sem posto à vista, fechando os vidros para melhorar a aerodinâmica, desligando o ar-condicionado, colocando o carro no ponto morto, na descida, rezando. Abastecer o carro era importante, não foi feito, virou urgente. E urgente tem um preço que o importante nunca teria. Tony Robbins tem uma frase que eu carrego comigo há anos. Antecipação é poder. Reação é fraqueza. Quando você antecipa, você está à frente do problema. Você consegue enxergar o que pode acontecer com a sua saúde se você continuar com um determinado hábito. É o desdobrar do hábito. O que pode acontecer com o seu relacionamento se você continuar agindo de determinada forma? O que pode acontecer com suas finanças, com sua carreira? Quando você vive reagindo, quando você está sempre correndo atrás, é como um lutador que não treina a leitura do adversário. Ele só sente o soco depois que já chegou. Um lutador experiente, ele observa o movimento do ombro e já sabe o que vem. Ele antecipa, ele desvia. Antecipação é poder, reação é fraqueza.
O meu objetivo com você aqui é claro, que você consiga passar 80% do seu tempo cuidando do que é importante e apenas 20% resolvendo urgências. Talvez hoje a sua realidade seja diferente. Talvez você sinta que 90% do seu tempo é apagando incêndio. Eu entendo isso. Eu também já vivi assim. Mas tem um detalhe que muda tudo. Quanto mais você vive focado na urgência, mais incêndios aparecem. Quanto mais você foca na prevenção, menos incêndio aparece. Pensa assim, é melhor ter vários bombeiros ou vários eletricistas organizando os fios para que o incêndio nem aconteça? Prevenção sempre vai ser mais inteligente do que reação. Na saúde, nas finanças, no relacionamento, na carreira. Agora tem um detalhe psicológico que eu preciso te contar, porque ele explica porque tanta gente fica presa nesse ciclo sem perceber. Urgências geram adrenalina e a adrenalina vicia. A urgência cria um foco imediato, gera pressão, gera aquela sensação de que você está resolvendo algo grande, algo que não pode esperar, e o cérebro gosta disso. Então algumas pessoas acabam criando urgências sem perceber, deixam o importante acumular, deixam virar crise, porque quando a crise chega, o cérebro entra em alerta máximo. E aí aquilo parece produtividade. Não é. É estresse crônico disfarçado de urgência. E isso tem nome. Chama vício em urgência. E viver assim cobra um preço alto, ansiedade constante, perda de qualidade de vida. A pessoa nunca tem tempo para construir o sistema que evitaria o próximo incêndio, porque está sempre apagando o anterior. É uma armadilha silenciosa. E quanto mais tempo você fica dentro dela, mais fica difícil de sair. E sabe o que mantém essa armadilha funcionando? O que impede a pessoa de sair dela? A distração. Não é verdade que você não tem tempo. O problema não é tempo. O problema é onde está o seu foco, onde está a sua energia. Horas no WhatsApp, horas nas redes sociais, atendendo quem não deveria atender, fazendo o que não deveria fazer, enquanto o importante está esperando. Claro que algumas urgências são inevitáveis. Você sai da concessionária com um carro novo, o pneu pode furar na rua. Isso é uma urgência real, imprevisível, faz parte da vida. Mas essas situações deveriam ser 20% da sua realidade. Os outros 80% deveriam estar fundamentados em preparação, em antecipação. Ler mais, buscar mentores, aprender novas habilidades, se preparar para mudanças no cenário do seu negócio. Porque se o cenário muda e você não está preparado, você vai ser pego de surpresa. Eu já vi colegas perderem promoções incríveis dentro de empresas. Pessoas que poderiam ter saído de 15 mil para 25 mil reais por mês. Perderam a oportunidade por um motivo simples. Não falavam inglês. Aprender inglês era importante, mas não era urgente. Então foi adiado, ano após ano. Quando surgiu a oportunidade, o processo de seleção durava 30 dias. E aí a pessoa quis se tornar fluente em inglês em 30 dias. Impossível. Ela tentou resolver em urgência algo que só funciona na paciência do importante. É isso que eu quero que você carregue dessa aula. Urgência e importância não são a mesma coisa. E confundir as duas coisas tem um custo que você vai pagar cedo ou tarde, de um jeito ou de outro. Então faz uma coisa agora. Para, olha para a sua vida e pergunta com honestidade o que está importante hoje, que se eu continuar ignorando vai virar uma crise amanhã. Sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, suas habilidades, porque o notebook avisou antes de desligar. O painel acendeu antes do carro parar. A goteira apareceu antes do teto cair. A vida também avisa. A questão é se você está ouvindo. Então o que você viu hoje não é teoria. É a lógica por trás de quase todo colapso evitável. Na saúde, nas finanças, no relacionamento, na carreira. Urgência tem um preço. E esse preço sempre é maior quando você paga parcelado, com juros sob pressão. A diferença entre quem constrói e quem apaga incêndio não está no talento. Está em onde a energia é investida antes da crise chegar. Antecipação é poder, e agora você já sabe disso. A pergunta que fica não é se você vai agir, é quando. E quanto antes, menor o custo.
Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.